noite a todos os presentes. Agradecer o aceite do Disseu Rosa, ele que é sócio do Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello, advogados. Ele é especialista em direito digital e proteção de dados. Ele tem fomentado aí grandes iniciativas em grupos de WhatsApp que têm feito a diferença para levar a informação assertiva daqueles que são pioneiros, legisladores da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Disseu, pode se apresentar ao nosso público, fala aí dos seus incentivos, de quanto tempo você vem aí evangelizando essa temática em nível nacional e internacional. Já participou também aí de alguns eventos internacionais. Obrigado, Gabriela, em primeiro lugar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou preocupado porque é a minha primeira live no Instagram. Então, não estou acostumado a fazer live. Então, se acontecer alguma coisa, por favor, vocês me ajudem me passem um feedback. Meu nome é Dirceu Santa Rosa, eu sou sócio do escritório Montauri Pimenta, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou também o country leader de uma organização que se chama IAPP, que é International Association of Privacy Professionals, que é a maior. Pô, valeu, Lula. Abração, hein? Tamo junto. Que é a International Association of Privacy Professionals, que é a maior associação de privacidade do mundo. A gente conta com em torno de 60 mil associados no mundo inteiro e também temos bastante associados aqui no Brasil. Já faz algum tempo que eu trabalho com essa área de proteção de dados. Eu diria que, aproveitando até o ensejo, já que você falou dos grupos de WhatsApp, né? Que é uma iniciativa que foi bem curiosa, que surgiu por acidente, né? Na época que a gente queria fazer umas reuniões pessoais para fazer um grupo de estudos, mas tinha um local para fazer as reuniões. Você precisava de uma sala, algum lugar, a gente ia ter que alugar um lugar para fazer a sala. Então veio a ideia, vamos fazer tudo por WhatsApp, né? E depois se tornou esse quantidade de grupos em que a gente tem mais ou menos umas 1.300 pessoas que participam, e óbvio, o convite fica para todo mundo que está participando aí do live ou que está assistindo live posteriormente, pode entrar em contato comigo, quem quiser se inscrever, sempre uma excelente oportunidade. E, como falei, né, eu já estou diria em torno de, eu poderia dizer que pelo menos uns 5 anos trabalhando com proteção de dados. Eu vim de uma outra área do direito, como quase todo mundo da proteção de dados veio de outra área do direito, justamente porque é uma área nova, né? Eu comecei minha carreira, e é bom sempre falar, até porque eu vi que nas perguntas tem algumas perguntas que são específicas para o pessoal que quer tá pensando em uma carreira em proteção de dados, né? No direito de proteção de dados. Eu vim de uma outra área, eu vim da propriedade intelectual, trabalhei muitos anos com propriedade intelectual, até hoje ainda trabalho, mas de 5 anos para cá, eu passei a ter a minha atuação ficou um pouco maior nessa área do que a gente costuma chamar de privacidade e proteção de dados. A gente já está, mais uma vez, é uma área que cresceu muito, muito mesmo nos últimos 2 anos, a gente pode dizer, né, Gabriela? Até acho que o interesse das pessoas aumentou muito, né? E visto a tendência é que cresça mais. Com a lei de proteção de dados, que está agora, a gente está hoje, por exemplo, num momento crítico, né? Que nós estamos tendo aí provavelmente haverá uma decisão amanhã com relação ao adiamento da entrada em vigor ou não, e quanto tempo seria esse adiamento. Estamos aí vendo dias bem críticos para quem trabalha, quem estuda essa área, mas ainda assim é uma excelente área para alguém começar, porque é uma área nova. Eu até vou aproveitar, Gabriela, desculpa. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Eu não sei se alguém aqui da sala viu o cometa Halley. Alguém era nascido na época. Eu era nascido na época do cometa Halley. Eu acho que muitos não eram nascidos. É uma área nova no direito aparecer assim, como o direito de proteção de dados está aparecendo,
é praticamente um cometa. É dificílimo isso acontecer e não é todo dia que acontece. Então, é um momento muito bacana para quem quer estudar, para quem quer ter acesso a essa área. Por ser uma área nova. E dois, porque a Sim. maior parte do conhecimento sobre essa área ele está disponível na internet. Ele não é ninguém. Dificilmente você vai poder dizer que existem, vamos dizer assim, Novas tendências, né? especialistas que são inatingíveis ou níveis de sofisticação ainda nessa área que sejam inatingíveis. Muito pelo contrário, praticamente todos os experts internacionais dessa área estão online. É uma área onde tudo acontece online, é uma área que é realmente a nossa interação por live de Instagram, Zoom, WhatsApp, as interações facilitam muito e todo mundo é muito disponível. Então é um momento Um muito ambiente muito bom. colaborativo, né? É um momento bem colaborativo. E Com frente a essa certeza. realidade trazida pela quarta revolução industrial, principalmente com o uso do algoritmo, dos algoritmos avançados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, com o uso de assistentes digitais ativados por voz, roteamento de tráfego, tecnologias incorporadas, inclusive em carros autônomos, telefones inteligentes. Quais os aspectos positivos da Lei Geral de Proteção de Dados frente a essa realidade já atual, né? Olha, eu vou aqui aproveitar, né, fazer eu comprei uma assistente dessas, né? Essas assistentes que falam com você. Porque na quarentena, no confinamento, a gente começa a ficar muito triste, né? Não tem com quem falar. Então, eu estou aqui confinado com a Alexa. Inclusive, a Alexa está aqui do meu lado. Eu desliguei a Lex, é uma Alexa porque querida. eu acho que, dependendo do que for, a Alexa talvez tenha o hábito de ouvir muita coisa, talvez ela não queira ouvir eu criticar a empresa que a criou, né? Eu desliguei a Alexa aqui só um minutinho. Mas a proteção de dados, Gabriela, é, é, é muito importante no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Por quê? Eu vou. No começo, a gente tem uma situação que é a seguinte: nós vamos imaginar que quando a gente desenvolve uma tecnologia nova, uma solução de inteligência artificial, um assistente digital por voz, o que seja, geralmente quando inicia-se o processo de desenvolvimento disso, você Uhum. tem a preocupação quase sempre é eficiente, é tecnologicamente viável, o custo torna o produto interessante para o consumidor, é o que a gente primeiro pensa. Só que hoje, quando a gente começa a pensar se a gente for pensar com a cabeça voltada para a proteção de dados, a gente começa a se perguntar: será que aquele meu assistente por voz, será que ele tá gravando não apenas a minha voz, mas ele está tentando entender certos hábitos meus? Com quem ele divide essas informações? Por exemplo, pode ser, e que até é o meu caso, eu tenho insônia. Então, à noite, eu fico, às vezes, tentando conversar com a Alexa, né? Apesar da Alexa não entender bem o que eu falo, ele não está aprendendo, porque a Alexa e eu temos uma relação difícil, podemos dizer assim. É, quem, quem me garante que um assistente virtual desses não esteja até gravando os meus hábitos, por exemplo? Vou usar de novo o exemplo da assistente virtual. A assistente virtual, uma das coisas que ela, em tese, ajuda permite que você faça uma lista de compras. Eu posso perguntar para ela aqui, Alexa, não, está desligada. Qual é a minha lista de compras? O que, que eu tenho na lista de compras? Ela vai no crush da Alexa tá complicado, tá difícil mesmo, meu caro. É, e o que essas informações, em geral, a gente não, nós usuários, não temos sempre conhecimento se essas informações estão sendo divididas com um terceiro. Por exemplo, a empresa, se por exemplo Verdade. eu coloco na minha lista de compras que eu gosto de Guaraná.
Aí depois a empresa que é que detém o software que gera esse assistente virtual, ou mesmo uma empresa que trabalha com inteligência artificial, pode pegar essa informação e falar, olha, aquele usuário XYZ, que no caso é o Dirceu, porque é um usuário identificado, nós sabemos que ele gosta de Guaraná. E aí, por algum motivo, eu começar a receber anúncios de Guaraná, começar a receber algumas coisas que não faziam muito sentido para mim, porque eu nunca dividi essa informação com ninguém. Hoje estou dividindo com vocês aqui na live. Se o Instagram daqui a pouco começar a me mandar anúncio de Guaraná, já sei por quê. Já tá. Mas você veja, Gabriela, e vocês aí, amigos do que estão Tá. aí no chat. Vejam a importância da proteção de dados hoje em dia. Quer dizer, se nós não temos conhecimento de até que ponto essas tecnologias interagem com os nossos dados pessoais, interagem com a nossa vida, nosso dia a dia, e nessa interação elas coletam dados, usam dados sem a gente saber, transferem dados, etc. Isso é algo que hoje nós não aceitamos mais. Eu vou voltar um pouco, desculpa, eu posso estar viajando muito, te peço desculpas, tá, Gabriela? Mas imagina quando começou a rede social, há uns 12, 13 anos atrás. Eu sou da época do Orkut, você não, duvido. Você não deve ter sido da época do Orkut, quase ninguém aqui é da época do Orkut como eu. O Orkut para a gente era uma maravilha, você interagir com as pessoas, e o Facebook também, por um lado, quando começou, a gente achava, olha, a gente vai interagir. A gente não se incomodava com o fato de que eram coletadas as nossas fotos, os nossos hábitos, onde nós frequentávamos. Não era nem do nosso A gente se interesse. incomodava com isso. Você não usou Orkut, eu usei. Eu usei. Você Mas se falando faz tempo, gente, eu não aguento. Eu tô por fora de todos. Então, você assim, quem usou Orkut se lembra que a gente e depois com o Facebook começaram outros tipos de interação, e que era uma interação em que nós dizíamos, vou tirar uma foto com uma pessoa, com um amigo, e com meu amigo aqui, onde estávamos em Fortaleza, no Pirata, né? Estávamos no Pirata. Usando aqui o exemplo lá de onde foi, eu só fui uma vez. Não sei. E eu que moro aqui nunca fui. Eu não conheço. Eu fui uma vez, passei, que é turista, né? Turista, aí recomendo que vá no Pirata. Mas, por Não é exemplo, brincando. esse tipo de informação, a gente imaginar 9, 10 anos atrás, a gente dividia sem. Não tínhamos noção de que isso podia ser coletado, reutilizado e usado para formar outros hábitos. Isso acabou começando a ficar mais claro de uns tempos para cá, né? E eu acho que hoje em Sim. dia, e acho que hoje pode até ver, até pelo número de pessoas que está se interessando por essa área de proteção de dados hoje em dia, como o cidadão comum, o brasileiro comum, hoje está interessado em saber, afinal de contas, como estão sendo usados os meus dados, para quê e de que jeito. E é nisso que entra o advogado de proteção de dados. E a informação está muito disponibilizada, né? Muitos jornais falando, muitas redes sociais. Então as pessoas acabam, a sociedade acaba se preocupando mais, sim. E isso é muito bom. Aí que entra o nosso papel de levar a informação assertiva para a sociedade. E como você enxerga o que a organização, a empresa, seja privada ou pública, ganha em demonstrar que tem conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, até para acordos comerciais, internacionais? Como você considera que isso seja um ponto positivo antes mesmo da vigência da lei? Olha, uma excelente pergunta, porque o que acontece? Hoje em dia, você estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados é uma espécie de bom sinal. Quer dizer, mostra que a sua empresa é uma empresa que tem, ao menos, um cuidado e está interessada em ter em manter com os seus clientes, com os seus colaboradores, com as pessoas com quem ela interage, em manter um relacionamento correto digamos assim, dentro das boas práticas, já que a lei não está em vigor hoje, então a gente poderia chamar o que se sugere
são boas práticas, em que a gente tenha, em que a empresa esteja dentro de boas práticas. Eu acho que isso se torna uma vantagem competitiva. Porque eu, por exemplo, acredito que muitas outras pessoas, você também, muita gente que está aqui também entrando no live, se tiver a opção de escolher entre uma empresa que deixa muito claro o que ela faz com seus dados pessoais, como ela trata, se ela trata, uma empresa que deixa isso claro para você durante a relação que ela tem com ela, seja você um aluno de uma instituição de ensino, seja você um cliente de um restaurante, o que seja. Se ela der, não tem, não tem, você não tem, vamos dizer assim, a relação. As empresas não vão contratar para dizer que tem, mas não manter. Olha, eu acho o seguinte, será muito arriscado você ter uma política de proteção de dados e não adotar ela na prática. Por quê? Uhum. Porque nós, consumidores, Ministério Público, entidades de direito do consumidor, entidades de proteção de dados, poderão investigar se o que você colocou ali vamos dizer, o que está ali na empresa, o que você está dizendo que é a sua política de proteção de dados, isso, eles poderão investigar se você está efetivamente fazendo as coisas. O outro ponto também, se houver uma violação, um data breach, né? Se houver uma violação de dados, como é que você vai depois, se tiver uma investigação que for feita pelo poder público, ou até mesmo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vem aí, como é que você vai explicar? Quer dizer, você tinha tudo fechado e não funcionou na prática? Boa. Excelente ponderação. Excelente ponderação do Marcílio, falando que o cuidado com a falsa sensação de segurança de quem acha que está em conformidade. Com Excelente. certeza. Gente, agora vai porque o problema era na minha rede de internet. Agora eu estou no Show. 4G. Agora eu acho que vai rolar Também. direitinho. Agora vai dar certo. Infelizmente, com a quarentena, Copacabana a conexão aqui de internet está complicada. E peço desculpas a todos, gente, mas agora vai. Agora vai funcionar Depois eu direitinho. faço perguntas. Dizeu, para finalizar essa pergunta, quais são os ganhos de quem está em conformidade? São principalmente dois ganhos, Gabriela. Um ganho é o ganho reputacional, porque uma empresa que está em conformidade, obviamente, vai poder usar isso para justamente explicar, né? Olha, a gente trabalha de forma séria, a gente protege seus dados de forma séria. O Uhum. outro ganho, eu acho que que a empresa vai ter um ganho assim de mercado, porque não talvez ainda não agora, mas daqui a algum tempo, e não estamos falando de muito tempo, daqui a algum tempo, você ser uma empresa que está em conformidade com a LGPD, que trata dados de forma adequada, você vai ser, com certeza, você vai ter muito mais clientela. Alguns clientes vão procurar você porque vão se sentir mais seguros e vão sentir que os seus dados estão sendo utilizados de forma mais segura ou que você tem uma relação com uma empresa que ela tem um cuidado maior com seus dados. E isso é uma vantagem competitiva que vai ser uma vantagem de mercado. Então, são justamente essas duas. Reputacional, porque a reputação da empresa, obviamente, vai estar melhor, e eu acho que um ganho de mercado, que a gente vai ter aí, com certeza, as empresas terão uma vantagem. Excelente. E se houvesse a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, acredita quais melhores práticas, principalmente como possibilitar nosso país a continuar comercializando com os países europeus, inclusive fazendo transferências internacionais de dados, já que estão requisitadas algumas contas por conta da pandemia, né? Então, algumas informações estão sendo requisitadas por conta da pandemia, e se nós já tivéssemos a vigência, como estaríamos à frente aí no mercado internacional? Olha, eu acho que se a gente tivesse com o LGPD em vigor, nós teríamos primeiro a Autoridade de Proteção de Dados atuando, ela já Sim. poderia estar presente em todo esse nessa situação envolvendo
coleta de dados por conta da pandemia, do que nós estamos vivendo, que é uma situação sui generis, mas mesmo assim, mesmo sendo uma situação sui generis, não pode deixar de pensar que existe uma possibilidade de que empresas, até atuando de má fé, ou entidades governamentais, o que seja, se aproveitem de uma situação como a que nós estamos vivendo agora para falar assim, olha, eu preciso coletar dados seus porque eu quero saber aonde você anda, em que lugar que você está, porque eu quero saber se você está aglomerando com alguém, se você tem, né, alguma aglomeração. Nós, em princípio, conseguimos até entender o porquê que se faça isso. No entanto, se nós tivéssemos ali em vigor uma autoridade funcionando e já tivéssemos hoje o que seria, de certo modo, o ecossistema mínimo de proteção de dados disponível, nós já poderíamos estar até um pouco mais seguros, no sentido de saber, poxa, provavelmente a autoridade vai indagar a quem quer que esteja disponibilizando o aplicativo, vai interagir com quem quer que seja uma empresa do exterior, a quem estejam sendo solicitados dados. Quer dizer, estaríamos numa situação melhor. Infelizmente, e não tínhamos como a gente saber, não tinha como a gente saber, fizemos opção por ter um vacatio legis muito alto, muito grande. Por um lado, foi bom, porque muitas empresas puderam começar os seus processos de adequação de uma forma tranquila. Outras que não começaram o seu processo de adequação ficaram um pouquinho mais atrasadas, mas isso não é um problema. Assim, cada um faz. Tem coisas que você tem que do seu tempo, é que nem aprender a tocar violão. Cada um tem seu tempo para aprender a tocar violão. Tem gente que aprende rápido, tem gente que demora, como eu, que até hoje não sei. Então, você tem essas situações. Algumas considerações bacanas aqui no nosso chat. Na Alemanha já existem ações relativas à concorrência desleal por parte das empresas em conformidade versus as empresas de um mesmo segmento que não estão. O Cleuson fala que as empresas que já estão vivas, elas vão precisar mexer nos seus sistemas computacionais para ficar em conformidade. E o Paulo afirma, atualmente as organizações ainda estão iniciando sua adequação, ou até não iniciaram ainda, já estão questionando os fornecedores sobre a importância dos aspectos de privacidade. E o Cleison afirma que a impressão que ele tem é que os administradores do banco de dados das empresas não poderão ser amadores. E outro, o André, afirma que o cidadão brasileiro tem consciência hoje para distinguir da empresa que está em compliance de outra que não protege seus dados de forma correta? Isso foi uma pergunta. Eu queria focar especialmente na última pergunta, que acho que é do André, né? Eu queria focar. Hoje em dia ainda não. A gente ainda está num processo cultural aqui no Brasil das pessoas começarem realmente a entender a importância dos seus dados pessoais. Eu, por exemplo, eu vim de uma época em que às vezes a gente, numa época que não é tanto tempo atrás, em que a gente topava fazer gastos na farmácia para receber um desconto. Será que hoje todos que estão... E eu quero perguntar até para quem está aí participando dessa sessão com a gente. Vocês hoje ficam tranquilos em entregar numa farmácia o seu CPF? Vocês se sentem tranquilos hoje? Jamais, então, nem livraria para desconto, enfim, para nada. Da farmácia? Hoje, a gente não se sente muito confortável em entregar um CPF, desconto que pode ser uma coisa mínima, que a gente muitas vezes não sabe se esse dado está sendo trocado com a empresa farmacêutica, está sendo cedido para um terceiro. A gente não sabe o que está sendo feito com os nossos dados. E a gente, há uns anos atrás, a gente até achava que esse desconto era razoável, né? Vou dar meu CPF, todo mundo tem meu CPF, né? Ninguém vai se incomodar com isso. Então, hoje é uma situação... A gente ainda está nesse processo cultural e esse processo cultural talvez leve um pouco de tempo. Verdade. Em frente à ausência de uma regulamentação, nos deixa como cidadãos completamente vulneráveis, à mercê do poder público e das empresas, que fazem o que bem entendem com os nossos dados pessoais. Isso pode abrir margens também para práticas autoritárias, governamentais e também para o vigilantismo sem medidas.
Qual a sua opinião? Eu acho também que é muito, é um exacerbado preocupação também com seus dados pessoais. E que, de certa forma, nós, para poder viver em sociedade, precisamos, em algum momento, doar nossos dados. E como a gente se precaver coerentemente, sem esse vigilantismo, sem medidas? Voltar? Então, eu concordo com a sua afirmação. Eu acho que, por um lado, a gente também não pode ficar tão assim, com relação aos dados pessoais. Ou Ana Laura, eu não a gente não pode ficar desesperado com relação a essa questão de o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. A gente realmente, se a gente começar a entrar nesse tipo de desespero, a gente realmente vai chegar num ponto que a gente a coisa fica muito, muito fora de controle. Mas eu acho que essa questão de, por exemplo, das empresas fazerem o que bem entendem com nossos dados, é isso que justamente eu acho que é onde a LGPD vai entrar e, espero eu, vai começar a regular, porque acho que isso não vai ser mais tão comum no futuro próximo. Eu Sim. faço também aqui usar aqui também uma comparação, a gente imaginar como antes do Código de Defesa do Consumidor. Era totalmente diferente. A gente tem um CDC e acho que muitos de nós que advogamos estamos acostumados a utilizar o CDC, conhecemos os princípios básicos do CDC no nosso dia a dia, às vezes até para comprar um produto, solicitar que ele seja devolvido. Isso se tornou uma coisa que até o brasileiro médio sabe lidar com isso, né? A gente tanto ouvir falar de, poxa, olha, posso devolver o produto, que dia que pode ser devolvido, etc. Então, eu acho que Uma blitz policial, no caso que muitas vezes eles tiram fotos. Você acha que seja um caso de absurdo dar esses dados? olha, eu entendo que a coleta assim, coleta de tirar uma foto, dependendo de como isso é utilizado, pode ser sujeito a, a interpretações assim que a gente pode ter que pensar a respeito. Eu vou usar, por exemplo, uma coisa relativamente simples. É um caso que foi estar na justiça. O caso que envolve o metrô de São Paulo, né? Em que estavam na frente de totens, né? E o totem Uhum. aparentemente apenas filmava a reação da pessoa, ou tentava tirar uma foto com a reação da pessoa ao ver aquele anúncio. Se ele prestava atenção, se ele olhava, se ele ria, se ele achava aquilo indiferente, etc. Basta a coleta da foto e a possibilidade da foto ser utilizada, que não é claro que ela tenha sido, seja ou não, até me parece que não é o Uhum. caso, mas já bastou haver essa atividade para que isso fosse levado a uma ação judicial em São Paulo, envolvendo, agora me fugiu aqui quem é o instituto, mas alguns colegas que estão no chat pode se lembrar, mas a coleta de dados biométricos, de qualquer, por exemplo, coleta de dados para reconhecimento facial, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, sim, de se tornar incerto, ser uma coisa muito. Isso até é bom, a Lei Geral de Proteção de Dados menciona um pouco essa parte, porque vai, ao longo do tempo, se confrontar com esse tipo de problema. E Isso vai ser naquele muito legal, a gente vai caso, conseguir. e naquele caso do reconhecimento facial para criminosos que a polícia já vem utilizando, você acha que isso seja válido? Eu acho que existem situações, por exemplo, uma situação de segurança. Se, por exemplo, e a gente até vê que alguns casos, a gente ouve falar do uso de algumas tecnologias, primeiro que elas não são 100% perfeitas, então a gente sabe uma coisa que a gente nos preocupa é sempre que essa tecnologia não seja usada. Bem, isso não é para identificar que aquela pessoa é o sujeito que está sendo procurado, mas para que o policial possa ir lá fazer uma averiguação e ver se aquela pessoa é ela mesma.
e ver ali se as informações batem com o que quer que existam de dados daquela pessoa. Eu acho que em certas situações, e eu vou usar um exemplo até um pouco mais, um exemplo internacional, a gente sabe, por exemplo, cidades como Londres, elas são praticamente 90% da cidade já tem vigilância por câmeras. E essa vigilância por câmeras consegue identificar rostos. Em algumas E sabe o que é o mais situações, interessante, Disseu? Eu estava em São Paulo e a rua que eu estava já era por câmeras sendo vigilada, tendo essa vigilância através dos próprios moradores. E o que você acha nesses casos? Eu mesma que estava hospedada nessa casa em São Paulo, eu não sabia que estava sendo. Ali estava tendo uma teletransmissão ao vivo, né? Porque qualquer morador poderia ver. Numa situação dessa, é a minha privacidade que está sendo envolvida, totalmente diferente de uma sim, cidade como Londres, que já é totalmente supervisionada por câmeras. correto. E esse é um tópico muito importante. Por quê? Porque você vai pegar, por exemplo, certas cidades. E quando a coisa é feita pelo poder público, é totalmente diferente. Há de se esperar um certo nível de transparência. A gente pode esperar que exista uma interação de pelo menos nós, como sujeitos de dados, possamos saber, vem cá, que tipo de dado você coleta? Você fica com as imagens dessas câmeras por quanto tempo? Porque eu não quero que você saiba, por exemplo, que eu fui no jogo do Botafogo. Eu não queria contar isso, sei lá, para minha. Pra... Quem eu recebo na minha Eu casa. sou solteiro, assim, quando eu era casado, eu podia querer, eu não queria contar para ninguém que eu fui no jogo do Botafogo. E daqui a pouco a câmera me pega, indo para o Maracanã, olha ali, olha ali. Quer dizer, que tipo de uso se faz das imagens, quanto tempo você guarda uma imagem, porque, óbvio, se é uma imagem de um atropelamento, uma imagem de um crime, uma suspeita de ter ocorrido um assalto, isso deve ser guardado e, óbvio, deve ser feito de forma diferente. No entanto, imagine só, quando você está, por exemplo, ali numa rua onde existe segurança privada, diversas câmeras de diversos prédios e casas, etc., e de alguma forma é uma rede que permite que todo mundo veja quem anda na rua, eu acho que aí a gente tem é algo que a gente teria que assim, vale a pena pensar a respeito. Que você, como moradora que esteve morando nessa região em São Paulo, sei lá, vai que alguém resolve falar, pois é, eu quero ver que hora que a Gabriela chega toda noite, que hora que ela saiu para as reuniões, que hora que ela saiu para as Lulotox, que hora que ela volta, eu quero saber. Lá, né? Isso não é informação legal. Sua vida pessoal fica à mercê de outra pessoa, isso não é interessante. Eu fiquei Não com aquilo na mesmo. cabeça. E acho que é uma das coisas que a lei de proteção de dados ajuda, de certo modo, a expor para as pessoas. Eu acho que em breve as pessoas, nós como cidadãos, vamos começar a perguntar isso, a questionar isso também. Legal. Em meio a essa pandemia e a crise econômica, concorda com as fundamentações que estão sendo sugeridas? Inclusive, a Michelle perguntou sua opinião sobre a prorrogação da vigência da lei. Estão sendo sugeridas esse adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados. O peso entre saúde, privacidade, proteção de dados pessoais. Acredita que o ideal seria aliar essa questão de privacidade e proteção de dados no combate à pandemia também, a ponto que a Lei Geral de Proteção de Dados seria um propulsor para a saída da crise econômica e também questões relacionadas ao tratamento dos dados pessoais de saúde, inclusive aqueles que estão colocando frente ao estado atual. Lembra do último evento que você fez de webinário? Foi colocado até casos de preconceito, de cadastros das pessoas que efetivamente estão com corona. Se Deus me livre e guarde, eu estivesse com corona, eu não queria que meus atestado fosse exposto, né? O meu laudo clínico fosse exposto. E para isso não trazer até certos tipos de preconceito social. Como você enxerga a situação atual com o papel da Lei Geral de Proteção de Dados e também voltado para a saúde, a operacionalidade da saúde? O adiamento dele. Esse é um assunto que nós estávamos discutindo ontem, até de madrugada, com o pessoal da OAB do Rio e diversos grupos
que estão também esse debate. Eu, particularmente, não sou a favor da LGPD. Eu acho que ela deveria entrar em vigor. Acho que estamos, de certo modo, tivemos tempo suficiente para colocar ela em vigor. E se, por exemplo, aconteceram situações como a agência estar preparada, etc., isso não foi fruto da nossa. Mas, assim, foram questões políticas que se sobrepuseram ao nosso o adiamento. Mais uma vez, eu não tenho uma posição favorável, mas existe uma pressão política muito grande para que haja esse adiamento. Se fala no adiamento de 1 ano, 2 anos. Hoje à tarde surgiu a possibilidade desse adiamento ser até o início de 2020 e de 2021. 2021. Então, nós temos visto uma espécie de um cenário político que muita gente tem considerado como favorável para que haja esse adiamento. Eu, particularmente, mais uma vez, não sou favorável. Acho que nós, usuários, seremos prejudicados e muito por um adiamento, especialmente o adiamento de 2 anos, que acho que virá prejudicar nós que queremos poder ter os nossos direitos preservados como cidadãos e como sujeitos de dados. Pegando aqui na pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, bem, em relação à pandemia, o que a gente pode falar, né? É algo sui generis, é algo que nós não esperávamos, e isso está sendo utilizado até como uma justificativa para se adiar a LGPD. A justificativa anterior era que não tinha havido tempo para constituir a agência, então que a autoridade não havia sido constituída, e realmente, nesse ponto, o governo não foi tão diligente, o governo atrasou-se muito para poder colocar isso em vigor. A autoridade hoje, eu diria, até onde a gente sabe, está atrasada. Para você ter que sabatinar todo mundo que vai participar de conselho, etc., a gente vai levar pelo menos 1 ano para conseguir resolver esse problema. Mas o importante para nós é que pelo menos a lei entre em vigor. Ainda que existam problemas, como, por exemplo, a lei estando em vigor e não existindo autoridade, vai sobrar para os ministérios públicos, para os PROCON, que hoje já estão atuando, e muitos atuando bem, diga-se de passagem. Então, a gente precisa... seria bom que a lei entrasse logo em vigor para a gente poder ter o arcabouço jurídico necessário para a gente poder trabalhar e até para a gente poder pensar em termos de proteção de dados. A gente precisa ter isso. Isso tem que entrar em vigor, entendo eu, deveria entrar em vigor na data correta. Mas, infelizmente, cenário politicamente, existem pressões muito grandes para que a lei seja adiada, e isso não é tão bom para nós, cidadãos. Já há empresas vendendo serviços para o poder público, tanto de monitoramento dos cidadãos, utilizando a geolocalização, aplicativos e dados pessoais, por exemplo, em Recife já está sendo comercializado. Devido ao confinamento, as pessoas estão suscetíveis, né, ao trabalho remoto, à utilização dos deliveries de comida, tanto de entrega de produtos até treinamento físico. Confinamento e seu uso massivo dos aplicativos sem a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Equivale a uma massa infinita dos cidadãos rodando de diversas plataformas, acaba terminando no caos. O que acontecerá sem a vigência da lei, esses dados sendo utilizados com a intrusão das tecnologias e a forma maciça desse incentivo dos dados, de se originar os dados através do aperfeiçoamento dos aplicativos, enfim, através desse surto do coronavírus. Como você considera que isso, após o fim da crise, podemos nos precaver agora e após o fim da crise? Agora foi, pode falar. Alô? Alô? Então, eu vou apenas
dar um exemplo que eu acho que ele vai ajudar a responder a sua pergunta. Existe um aplicativo que muita gente usa no Brasil inteiro hoje em dia para pedir para fazer delivery de restaurante. Esse aplicativo, os diretores do aplicativo recentemente deram uma declaração na mídia dizendo que a empresa, na verdade, não é uma empresa de delivery, né? É uma empresa que ela quer se tornar uma empresa de dados. Ou seja, ela quer saber se você compra pizza no domingo. Ela quer saber que horário que você geralmente pede alguma coisa para seja entregue você no supermercado. Ela quer tentar saber que dia você tem hábito de talvez pedir para uma hora, porque deve ser o dia que você não cozinha, né? Por exemplo, eu sei que em São Paulo, domingo é o dia da pizza, né? Os colegas aí de São Paulo estão acostumados. Todo mundo pede pizza em casa no domingo. Mas isso é uma coisa que todo mundo sabe. Pode ser que, sei lá, uma empresa com essas informações comece a saber, por exemplo, que em um bairro da cidade existem mais pedidos de pizza de calabresa do que de pizza de mussarela. E sabendo que naquele bairro se pede mais calabresa, essa empresa provavelmente não vai dar essa informação de graça para a pizzaria, né? Para as pizzarias. Ela vai vender essa informação, que é uma informação que ela está colhendo. Esse é um dos problemas. Eu usei apenas esse pequeno exemplo, porque essa empresa já está sendo investigada pelo Senacom por conta dessa declaração. A Secretaria Nacional de Direito do Consumidor já iniciou uma investigação por essa empresa. Todo mundo que está vendo aqui o live pode procurar, né? Porque essa informação está disponível em sites como Jota e sites jurídicos. Esse é um ponto muito complexo, porque nós estamos confinados, na maioria das vezes, nós estamos dependendo do uso desse tipo de tecnologias para fazer compra, para poder manter as nossas práticas de exercício físico, ginástica, e isso gerou uma mudança muito grande no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, não sei, acredito você também, Gabriela, eu estou de home office, né? Total. E acho que quase todo mundo que está entrando aqui está de home office. Sim, sim. Então, nós todos estamos de home office. Provavelmente os nossos planos de viagem, eu sei que a Lotox é uma organização que está no Brasil. Então, poxa, seus planos de viagem, por exemplo, para a expansão, tiveram que ser também adiados, não é? Total. Em vista de toda essa confusão que está acontecendo. Então, nós fomos forçados hoje a usar outros tipos de tecnologia. Estamos usando tecnologias muito. Eu sei que você, Gabriela, é super acostumada com esses lives. Se faz bastante. Mas, por exemplo, tem gente como eu que esse é o meu primeiro live na vida. É o primeiro que eu estou fazendo. Então, quer dizer, a gente está se acostumando também com uma espécie de mundo novo. E nesse mundo novo, nós estamos interagindo com uma série de aplicativos com quem nós não interagimos. E eu garanto para você, nós também não estamos lendo os termos de uso, não estamos lendo as políticas de privacidade de nada, estamos baixando tudo e contando com aquela aula aquela ajuda que a gente vai ter para fazer um exercício, ou poder pedir uma coisa no supermercado, e a gente também não tem ideia de como as coisas vão acontecer. Então, foi justamente como você falou. Essas tecnologias são intrusivas, né? Mas e aqui eu acho que vale a pena também fazer uma ressalva empresas como, por exemplo, a Inloco lá de Recife, que estão criando soluções muito bacanas que, inclusive, respeitam a privacidade do usuário. Então, a gente tem empresas, startups brasileiras que estão hoje se expandindo para o exterior e criando esse tipo de solução também. Então, a gente tem, mas é realmente como você falou, a gente tem que ficar de olho com isso, com todas essas mudanças que aconteceram para a gente. Excelente. E a exigência dos dados dos portadores, a utilização massiva dos dados pessoais daqueles que estão sob investigação da doença ou com diagnóstico confirmado
passivo de discriminação que os pacientes infectados poderiam sofrer nos casos de divulgação não autorizada das suas informações pessoais. Como conduzir frente aos profissionais da saúde, frente aos hospitais, um caso de vazamento de dados desse nível? Isso é péssimo. Existe, inclusive, soubemos recentemente, acho que o colega não está aqui na live, mas se não tiver, vamos dar um abraço para ele, Zé Vitor. Soubemos de um caso em Florianópolis, em que foram vazados, sim, que em Florianópolis, cidade, temos ouvido falar de casos que existem vazamentos, cidades menores onde as pessoas estão sendo até ameaçadas porque estão dizendo, você que trouxe o coronavírus aí para a cidade, etc. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que tudo bem, pode, claro, exigir certos tipos de dados, e óbvio, deve-se exigir esse dado, porque ele vai utilizar o sistema de saúde, você precisa de certos dados. Talvez, hoje não, porque a contaminação agora já é de forma comunitária, quer dizer, há tempos atrás, você precisaria saber onde que aquela pessoa esteve, de onde ela veio, se ela foi no restaurante, se ela esteve no casamento em Trancoso, né? Tive no casamento em Trancoso? Graças a Deus, eu não tive no casamento em Trancoso. Casamento aí parece que um monte de gente pegou coronavírus. Então, quando não havia transmissão comunitária, essas informações eram muito importantes. Hoje, que a transmissão já acontece dentro das... O que nós temos que ficar preocupados é realmente com a preservação da privacidade de quem quer que esteja passando por esse tipo de situação, até para que eles possam fazer seu tratamento de forma correta. Porque em muitos casos a gente está vendo, existem casos um pouco mais simples que os médicos estão solicitando que a pessoa se trate em casa, para que justamente os pacientes mais graves possam ser hospitalizados. Vai que alguém tem acesso a uma base de dados e eu descubro, por exemplo, alguém aqui no meu prédio, alguém aqui na minha rua tem coronavírus. Eu sendo uma pessoa, sei lá, não vou dizer de pouca instrução, ou talvez assim, de pouco conhecimento, eu não quero que aquela pessoa chegue na minha frente, ele tem que sair daqui e tome uma atitude violenta, né? Isso a gente vai ter que aprender também tentar evitar. E aí é muito importante a gente estar falando não apenas, óbvio, eu como filho de médicos, de um monte de médicos na família, eu entendo que o ato médico prevê o sigilo, existe já aquela expectativa de sigilo, isso no ato médico. E nos aplicativos, o aplicativo não tem sigilo médico. O aplicativo o aplicativo, o aplicativo pode ser hackeado, o aplicativo pode ser acessado por alguém de forma indevida e resolver tirar uma lista ali, olha, quem é aqui que está com coronavírus, né? Então vai ser uma situação complicada. E a telemedicina, como é que está sendo gerido esses atendimentos, esses dados que você tem que passar por a telemedicina? Tem todo um histórico de proteção que não está sendo nem operacionalizado corretamente, né? A discussão, o debate da telemedicina, eu tenho participado desse debate lá auxiliando o CREMERGE nesse debate. Eu sei que nessa questão de coronavírus, nós estamos vendo uma situação que é sui generis. É uma pandemia, é uma situação em que até para a preservação do próprio profissional de saúde, em alguns casos pode haver teleatendimento. Mas o ideal é que durante o teleatendimento exista um profissional médico que esteja ao vivo, mesmo que ele não seja um especialista naquela doença. O cenário ideal é que exista um profissional de saúde que seja participando ali vamos dizer, do que seria o atendimento, porque você pode ter uma pessoa aí que tem um sintoma e dizer, doutor, eu estou sentindo só um leve, mas você não tem alguém para escutar o pulmão dele. Então, você tem algumas situações e assim, a telemedicina ainda é algo que tem que evoluir muito. A proteção de dados na telemedicina é importantíssima, porque a gente está lidando com dados de saúde. Você pode ter um paciente mencionando
que ele tem uma doença pré-existente, que ele tem uma doença que lhe causa imunodeficiência, alguma Pode doença não que ser pode trazer observado no preconceito, atendimento. né? Ativado dentro do atendimento, em especial o ato médico. Hoje que eu sei que o CREMERG tem recomendado, que o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro, que é o que eu acompanho, é que haja sempre um profissional médico, aí que não seja um especialista, acompanhando em loco o paciente. E o profissional médico que está ali do outro lado, conversando com ele, fazendo o procedimento médico adequado, perguntando, vem cá, está sentindo o quê? E é bom ter, ainda que seja um enfermeiro, ou o que quer que seja, que possa ele medir uma temperatura. Claro, se for o caso, alguém, um profissional que possa auscultar o pulmão do paciente para ver se tem secreção, como é que tá, para poder avaliar, né, antes de fazer uma chapa, né? Telemedicina assim, é sensacional, é algo que vai revolucionar a atividade médica, mas nesse momento de pandemia, a gente tem Não que só tomar a muito cuidado. atividade médica, né? A psicóloga, os psicólogos também estão fazendo teleatendimentos, nutricionistas, Sim, enfermeiros. sim. Vai ser E o vai ser uma atendimento mudança dos cultural e profissional. psicólogos. E eu quero aproveitar, o Gabi, para elogiar o atendimento dos psicólogos. Não porque a minha família, meu pai era psicanalista, Deus o tenha, mas assim, tem vários primos que são psicanalistas, mas elogiar, porque as pessoas estão conseguindo realmente ter que atender um monte de gente que está aí trancada em casa, muita gente tendo, sabe, não tendo atendimento médico como estava acostumado. Então, a gente tem que elogiar esses profissionais, nutricionistas, psicólogos e até os advogados mesmo, né? A gente está hoje em dia Claro. atendendo todo mundo online, né? A gente Reuniões, fez até uma etc. gestão de crise. A própria Lotox fez uma gestão de crise, colocou advogados de expertises de diversas áreas de atuação de diversos estados para poder ficar de prontidão, caso a sociedade, ou inclusive até advogados jovens, poderem buscar essa assessoria junto com a associação. E como nos Muito bom, proteger muito frente bom. e como nos proteger frente às fake news, o cyberbullying, a cibersegurança, através da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente agora em meio à pandemia. Eu hoje Olha, recebi uma fake news é um coordenadora assunto nossa. muito complicado, porque a gente, assim, eu particularmente, eu tenho uma visão muito peculiar. Eu acho que nós chegamos em um ponto na internet, e a gente também fala nisso quando a gente fala de cyberbullying. Nós chegamos num ponto na internet, e eu acho que anos atrás eu não pensava assim, mas hoje eu penso, a gente chegou num ponto em que talvez a gente tenha dado liberdade demais para muita gente. Não estou querendo tirar a liberdade de expressão, por favor. Mas, poxa, hoje em dia a pessoa consegue disseminar fake news com muita facilidade, a pessoa consegue fazer stalkear uma outra pessoa, criar, sabe? Você tem tantas situações que ocorrem e, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não traz uma solução para elas. Mas eu espero que, ao menos, a partir da LGPD, e o Marco Civil também tem dispositivos que poderiam ser utilizados, mas aí é uma outra discussão e é um outro debate, a gente tem algo que a gente realmente, assim, é importante. Um dia a gente vai ter que abordar isso de uma. A sociedade vai ter que abordar isso de uma forma clara. Se nós queremos que algumas empresas que hoje monopolizam e concentram redes sociais, etc., você tem uma empresa só que tem provavelmente o principal Messenger, esse aplicativo que nós estamos usando agora é a principal rede social. Quer dizer, será que Sim. nós será que esse é um ambiente Seguro, seguro? E até que ponto essas inclusive para empresas. trocar nudes, inclusive para trocar conversas mais íntimas. É um risco. Com certeza, ninguém quer o meu nude. Começa por aí. Mas se alguém quisesse ver o meu nude, eu ia ficar, poxa, eu não ia me sentir confortável, dependendo da rede que eu fosse usar para trocar, sabendo que aquilo ali pode ser dividido, pode ser. E eu vou usar, desculpe, por favor, mestre Manimal, grande abraço. Eu não estou querendo em nenhum momento
fazer comparações, até porque a história de quando a gente fala em China, todo mundo está preocupado. Mas imagina um lugar como a China, onde a internet é toda regulada. Onde, por exemplo, eu estava lendo recentemente um artigo falando de, poxa, de usuários de internet na China que, por terem criticado o governo, perderam as suas contas lá no servidor Das chamado redes no sociais. Tencent e não puderam pedir comida, não puderam nem sair de casa, perderam ali. E acontece, assim, num país como a China, isso acontece. Não estou dizendo que vai acontecer no Brasil, e graças a Deus nós temos no Brasil um nível de liberdade de expressão, etc. E torcemos para que as ferramentas que estão hoje no Brasil pensem da mesma forma. Mas quem nos garante que num futuro próximo alguém não possa inventar alguma coisa para poder, por exemplo, se alguém quiser stalkear uma pessoa e amanhã foi interessante, ninguém vai me stalkear porque eu não tenho nada realmente, nem que eu não tenho nada a esconder, não tenho nada de relevante para Mas mostrar. eu mesma já fui vítima de clonagem, que se chama popularmente clonagem do WhatsApp. Eu sei o quanto isso é devastador, assim, É, mexe com a tua intimidade, é desafiador demais. E me fala, e o chato, desculpa ter te interrompido, Gabriela, por favor. Você que foi vítima desse tipo de golpe, a gente ouve tantas pessoas falarem que são vítimas desses golpes. Imagina só, você se viu numa situação que você praticamente não tinha o que fazer, não é? não O, o, tinha. Você faz um BO e você você tinha aguarda no que WhatsApp sair bloquear. atrás das pessoas dizendo, olha, não sou eu, não mande dinheiro, porque a conversa é sempre essa, né? Ah, eu estou precisando de um dinheiro, eu estou desesperada. Se eu, por exemplo, falar assim, sou eu, Gabriela, estou desesperada, Dirceu, eu preciso que você me mande R$ 100 que eu preciso aqui Mas agora para pagar uma conta. ainda conseguiram quase 5 mil da minha rede de relacionamento. Nossa, eu acho que, assim, eu entendo uma opinião minha pessoal, se deveria responsabilizar a ferramenta numa situação dessas. Porque mesmo que Sim. fale do negócio do duplo grau de segurança, etc., poxa, a ferramenta não deveria ter meios para tentar, ao menos, evitar esse tipo de coisa? Porque, poxa, tanta gente foi prejudicada, né? Tanta, Sim. assim, e você vai hoje, eu não sei, sorte, eu não tive esse golpe de clã, não aconteceu comigo, aconteceu com pessoas próximas minhas. Gente perguntando para mim que mandou a mensagem dizendo, olha, mas no caso a pessoa mandou a mensagem, estou aqui num local do qual eu não posso sair e eu preciso de R$ 500, que senão vão me fazer uma maldade comigo. Só como é uma pessoa que eu conhecia e sabia que provavelmente não frequentava o lugar, eu falei, poxa, acho que isso aí é mentira, né? Então, eu já meio mas imagina quem acreditou. Fica a Finalizar a live, não. responsabilidade de grandes departamentos jurídicos, como Serasa, Judiciário, órgãos com grandes volumes de informações pessoais, profissionais e patrimoniais. Um exemplo em relação ao vazamento dos dados pelo Poder Judiciário. Como você considera o papel fundamental da Lei Geral de Proteção de Dados nesses casos? Olha, nesses casos, a gente vai ter uma situação que é a seguinte: ter uma situação em que essas empresas vão ser responsabilizadas, sim, realmente quando for claro que o vazamento, o que quer que tenha acontecido, tenha ocorrido por uma falha dela. A gente vai ver situações, diversas empresas serão multadas, como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos. O Marriott foi multado, não sei quantos milhões, quase, sei lá, US$ 500 milhões, estou tentando lembrar aqui quanto foi, mas são valores expressivos que as empresas são multadas no exterior. Então, eu não sei, acho que parou na parte do poder público. Em se tratando do poder público, é um que ver como isso vai ser feito, porque eu acho que, em se tratando de Brasil, eu tenho um pouco de preocupação se os casos que envolvem o poder público vão ter o mesmo tratamento do que os casos que envolvem as empresas privadas. Eu gostaria que tivesse, pelo menos no sentido de responsabilidade. A gente ouve falar tanto aí sobre a venda do Serpro, né? Que isso seria passado para terceiros, e quanta informação
o certo para o processo sobre os nossos dados pessoais aí para diversos órgãos como a Receita Federal, etc., né? É preocupante. Acho que é algo que a gente vai ter que lidar com isso e entender melhor na medida que a LGPD for entrando em vigor e as coisas forem começando a acontecer. Excelente. E um conselho para os jovens que buscam essa expansão no mercado através da Lei Geral de Proteção de Dados e que é esse verdadeiro oceano azul para todos os nossos profissionais, o que é que você, com sua experiência já realizada, com seu tempo de estudo, com a sua expansão aí de evangelização dessa lei com a sociedade jurídica como um todo? Olha, eu acho que a primeira coisa, o meu conselho é que não tem um momento melhor para você poder entrar nessa área. Esse é o melhor momento. A lei está entrando em vigor agora, o mercado está começando, existe necessidade nas pequenas empresas, nas médias empresas, nas grandes empresas. Tem gente que diz que vai ser praticamente como um novo CDC, né? No sentido de que, poxa, vai criar praticamente com um novo arcabouço jurídico. Eu sei que você já teve, inclusive, em lives aqui o Daniel Becker, né? Que ele fala, inclusive, Sim. sobre a questão da judicialização, de que isso vai acabar sobrecarregando os juizados especiais, porque as ações de pessoas que se sentirão que terão seus dados violados poderão ir a juízo e pode vir a acontecer. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer, é uma área nova e que é aberta para todo mundo. Não apenas para quem é jovem, mas para quem está buscando uma segunda chance. A gente conhece, tem muita gente que era de TI, que está indo para o direito, tem gente de compliance que está vindo para essa área. Então, eu acho assim, não existe melhor momento para as pessoas poderem participar da área de proteção de dados. Eu, óbvio, puxo muito a sardinha para os meus grupos de WhatsApp, que eu nem gosto de chamar de meus, né? Porque eu coordeno, né? Eu acho que é um bom canal para as pessoas poderem se informar. Quem quiser saber como entrar, depois é só me passar que eu entrar em contato comigo e eu tento ajudar na medida do possível. Mas você está vendo também, né, Gabriela? É uma área nova que surgiu, são novas oportunidades que estão aparecendo e são abertas para todo mundo. Não se restringe ao mercado só do Rio, São Paulo. É, vão existir mercados em todos os lugares. Quer dizer, eu acho que como você falou, um oceano azul, né? Só vamos ver a profundidade e que tipo de peixe que tem lá, né? Para a gente poder pescar. Agradecer a todos os presentes, gente, que live incrível, com quanta experiência compartilhada, tivemos os desafios aí da internet, mas Porque valeu a acho pena. que hoje também, Gabriela, o mundo inteiro está fazendo live. Porque, olha, eu acho que a gente podia dar live, porque está todo mundo fazendo live hoje, então acho que pode ser que até eu peço desculpas se foi na minha conexão aqui que Zé Vitor entrou aqui, a gente falou de você agora, Zé Vitor, do seu caso lá de Florianópolis, com todo o respeito que o Zé Vitor tornou uma parte do caso público, e aí por isso nós mencionamos você, que bom que você entrou, meu querido. Grande abraço. Mas agradecer a todas as pessoas que participaram, agradecer toda a sua experiência compartilhada, suas informações, e que sigam o Disseu, que busquem participar dos grupos que ele coordena, tanto de WhatsApp, agora ele está coordenando alguns webinários para trazer informação rápida, clara e assertiva de última hora, principalmente com grandes personalidades aí, gerenciando, fomentando essas iniciativas junto com ele. E olha que massa, vai transmitir meu café da manhã amanhã, José Vitor aí, já querendo fazer uma live com você. Brigadaço aí, Beleza, pessoa. tranquilo. O problema é que eu não Brigadaço, acordo obrigada. cedo. O problema é que eu não acordo cedo. Eu tô com insônia por causa desse coronavírus aí. Eu também estou indo dormir quase 3 horas da manhã, Ah, produzindo. mas você eu já sei que com a Lotox o ritmo é acelerado, são sempre milhares de projetos e livros acontecendo, e poxa, aí eu consigo entender, mas eu sou um admirador do seu trabalho, você sabe disso, pô, acompanho você há um tempão, sei que você é super guerreiro e está fazendo um trabalho muito legal, e poxa, que está no Brasil inteiro e até no exterior, né? E eu vejo que você esteve aqui no Rio recentemente, poxa, era reunião no Rio, reunião em Niterói, reunião, sabe? É super legal esse trabalho de mobilização que você faz
E, poxa, eu fico muito feliz e, de alguma forma, estar ajudando vocês da Lotox, transmitindo conhecimento e fico sempre ao dispor. Vamos tentar fazer a live depois, no dia que não tiver o dia do Instagram, o dia da live. Aí a gente vai tentar. Pessoalmente, vamos fazer pessoalmente. Obrigada por tudo, Ah, com Disseu, certeza. por sempre abraçar todas as nossas iniciativas. Você também é esse evangelizador da lei e que todos possamos inspirar também na sua carreira de sucesso. E, José, aproveitar aí a oportunidade de agradecer suas experiências. A partir do compartilhamento da informação dele no webinário, foi que eu fui pesquisar sobre o artigo e eu, inclusive, até postei no meu LinkedIn. É isso, gente. Brigadaço, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigada, Disseu.